Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Thaís Reis Oliveira, sou editora executiva do site de Carta Capital e esse início de 2025 foi marcado pelo retorno oficialmente de Donald Trump ao poder. E entre mais de 100 decretos que ele assinou e colocam o mundo de cabelo em pé, num movimento que remonta a 2020, Donald Trump retirou formalmente o apoio dos Estados Unidos à Organização Mundial da Saúde, a OMS. É importante lembrar que naquele ano ele havia tentado, deu início aos trâmites para a retirada formal do apoio americano, mas o processo foi revertido pelo Joe Biden, que assumiu a presidência 6 meses depois. Nesse retorno do Trump ao poder, muito mais poderoso do que naquele primeiro mandato, aquelas promessas que, diante do avanço, inclusive, da pandemia, ficaram para trás, estão sendo retomadas com um discurso ainda mais radical. E no momento em que o mundo acaba de superar uma pandemia global e numa expectativa de que possamos enfrentar ainda no futuro outras doenças de impacto tão grande, qual é a importância da retirada, da saída de cena do maior contribuinte desse organismo internacional tão importante e que impactos a gente pode esperar? Antes de apresentar a nossa convidada, queria dar espaço para a Ana Luísa Basílio, repórter do site da Carta, se apresentar. Oi, Thaís, muito bom dia. É um prazer estar aqui com você de novo para a gente falar de um tema tão importante, né, que deve ter repercussões no cenário global. E eu espero que a gente tenha uma boa conversa aqui para esclarecer mesmo as consequências, né, de mais essa decisão preocupante de Donald Trump. E para comentar os impactos dessa decisão, nós temos a honra de receber de novo para uma conversa a médica brasileira Mariângela Simão, que foi, entre 2017 e 2022, diretora assistente da OMS para o acesso a medicinas, a medicamentos e a produtos de saúde. Doutora Mariângela, seja muito bem-vinda. Bom dia, Thaís. Bom dia, Ana. Bom dia, ouvintes. Bom dia, boa tarde, boa noite. As pessoas vão nos ver em diferentes horas, né? Mas, doutora, eu gostaria de ouvi-la a priori, né? Essa é uma decisão que, embora esperada, foi recebida com muito pesar, né, por pessoas do mundo todo. Num momento de enfraquecimento geral dos organismos internacionais, a OMS pode sobreviver, de fato, sem o aporte tão importante de um país como os Estados Unidos? O que a gente consegue vislumbrar para o futuro dessa organização sem um player tão importante? Alguém já se habilita a tomar esse lugar, por exemplo, a China? Então, veja, eu acho que o que a gente vive, Thaís, é um momento já de muitos anos em que há um ataque ao que a gente chama de sistema multilateral, né? Por exemplo, o sistema das Nações Unidas é um sistema em que participam todos os países, né? Por exemplo, a OMS tem 194 países membros da OMS, né? Há um constante ataque a essa forma não é de governança do mundo, mas de ter soluções mais negociadas, busca de soluções mais negociadas com todos os países. Né? E eu sempre coloco que o perigo de medidas unilaterais, quando um país forte economicamente, como os Estados Unidos, entra e coloca, não, eu vou fazer tudo, né? É porque não pode, o mundo hoje é tão globalizado, o comércio é globalizado, as cadeias logísticas são globalizadas e os interesses, alguns interesses são globais, não são mais de um país ou de outro, né? E é um exemplo bom a pandemia da Covid, um exemplo como nenhum país pode dar conta sozinho. Então a OMS sobrevive sem o dinheiro americano, né? Mas tem perdas. A China entra para suprir os Estados Unidos? Não entra. Na minha visão, não entra. Até porque são um dos argumentos que o Trump está usando, né? Por exemplo, que a China só paga sei lá quantos milhões de dólares e os Estados Unidos têm que pagar mais. Isso não cabe por quê? Né? Porque os critérios que as Nações Unidas estabelece para a contribuição mandatória, compulsória dos países, são critérios baseados em... São vários critérios, e um deles é renda. Né? Então, o país mais rico do mundo tem que pagar mais, isso em todas as... E tem privilégios dentro do sistema, né? Por exemplo, tem poder de veto no Conselho de Segurança da ONU. Mas é um sistema, quando eu falo assim, por exemplo, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, as decisões não são tomadas por uma pessoa. Né? O diretor-geral da OMS, o Dr. Tedros, é como se fosse um síndico das relações entre os países na área de saúde. Então, sobrevive sem os Estados Unidos, mas tem
programas que tem risco, porque essa medida dele não é uma medida imediata, né? Mas tem risco para programas específicos. E que programas seriam esses, doutora, que você poderia desejar? Na saúde global, os Estados Unidos não só é importante na OMS, né? Os Estados Unidos têm programas bilaterais importantes, como o programa emergencial para o HIV e AIDS, né? Que hoje mantém, que é o PEPFAR, né? Mantém acho que 26 milhões de pessoas em tratamento para o HIV hoje no mundo, principalmente na África, depende de recurso americano, do governo americano, norte-americano. Então, na OMS, com certeza, tem programas, por exemplo, programa de erradicação da poliomielite. A poliomielite, acho que hoje, aqui no Brasil, em muitos países, já está pensando, o povo diz, isso não tem mais. O vírus existe ainda, o poliovírus selvagem existe. E ainda tem surto em 1 ou 2 países. Não foi erradicada ainda. Erradicada quando já não existe mais, como aconteceu com a varíola. Por exemplo, a varíola conseguiu ser erradicada graças a um enorme apoio do governo dos Estados Unidos à época. Sabe? Então, são coisas assim que transcendem fronteiras, né? E a expectativa de que um país sozinho, por mais rico que seja, com todas as desigualdades, né? Porque os Estados Unidos é rico e é um dos países mais desiguais do mundo, né? Vai dar conta sozinho, vai se proteger sozinho, é de uma ingenuidade que beira a insensatez até, de uma certa forma. Maria Ângela, eu queria que você explorasse um pouco mais, então, essa questão, para além do financiamento dos programas, né, que você estava falando que há um risco, né, da continuidade, como que é visto, quais são as consequências mais imediatas para o cenário de saúde global mesmo, com a saída dos Estados Unidos, e até como isso pode reverberar internamente também, se a gente pensar também na pesquisa científica dentro dos Estados Unidos de saúde, isso há um impacto também? Você tem uma rica história e tem uma estrutura muito forte científica nos Estados Unidos, né, de pesquisa científica, né, e que, em parte, boa parte é dependente de recursos que vêm do próprio governo, né, que é os Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos, que chama NIH, né, National Institutes of Health. Ele é um grande aportador de recurso para a pesquisa científica nos Estados Unidos, né? Então, eu estava lendo hoje de manhã no New York Times que está tudo cortado no NIH, está tudo parado, parou tudo, né? Porque os Estados Unidos também têm instituições governamentais muito fortes que são importantes para o mundo, né? Você pega um Centro de Controle de Doenças, por exemplo, né? Tem o FDA, né? A agência regulatória, que é a Anvisa aqui no Brasil, o FDA americano, eles estão todos sob ataque no momento, né? E essas instituições são referências internacionais pela qualidade do produto que elas têm, né? Do que elas produzem, do que elas fazem, e porque ajuda o mundo a circular medicamento mais seguro, né? Com eficácia mais garantida, tudo mais. Então tem uma porção de coisas que são voltadas de dentro dos Estados Unidos para o mundo e de dentro dos Estados Unidos para os Estados Unidos que preocupa sobremaneira, que não é só a questão da OMS, né? Tem a questão de ter no Health and Human Services, o equivalente do Ministério da Saúde nos Estados Unidos, ter uma pessoa que é antivacina, por exemplo. Então, eu ia perguntar justamente disso, doutora, porque esse cara que é o Robert Kennedy Jr., né? Ele é um dos herdeiros da família Kennedy, e o trumpismo carrega junto dele, além desse ceticismo com as vacinas e com os avanços da indústria farmacêutica de maneira ampla, eu diria até que é uma bandeira que eles roubaram de uma franja mais radicalizada do campo progressista, vendo uma maneira de enxergar a saúde pública que está totalmente desconectada dos preceitos que esse organismo mundial chegou até aqui. Ele está alheio ao consenso com a saúde pública e vem com uma abordagem que não parece ter muita base nos avanços científicos. Eu queria aproveitar essa pergunta para saber da senhora, a sua avaliação é de que esse movimento de radicalização trumpista tende a inspirar outros líderes a questionar o papel deles dentro das organizações internacionais, ou você crê que podemos ainda viver uma espécie de muro de contenção anti-Trump, não só em matéria de saúde, mas também, por exemplo, do Acordo de Paris, né? Essa saída impacta a COP30, então pode haver um movimento ali de reorganização global mesmo.
que é pró-Trump ou anti-Trump. Pois é, a gente vem vendo esse movimento anti-ciência, ele vem crescendo, né? E o movimento mais conservador, eu digo, na pauta dos costumes, né, saúde sexual e reprodutiva, ele vem ganhando mais força. Trump ou não Trump, né? É um movimento que vem crescendo, né? O fato de você ter na liderança do órgão máximo de saúde do país uma pessoa que é claramente anti-vax, né, anti-vacina, é super preocupante, porque as vacinas mudaram o contexto das doenças infecciosas no mundo, né? Como a gente está discutindo, ontem tivemos uma reunião com o Ministério da Saúde para discutir a situação da dengue no Brasil, né? E é claro que tem uma porção de outras medidas além de vacina, mas eu, pessoalmente, eu sou pediatra de formação, eu sou acredito firmemente no poder da vacinação, né? A gente conseguiu erradicar doenças, conseguiu eliminar problemas de saúde pública, acabar o sarampo no Brasil, né? Por conta da vacina, né? O poliomielite Brasil está certificado. Então, e aí você ter uma autoridade é muito parecido como quando a gente teve no Brasil, no governo passado, governo Bolsonaro, um presidente que falava contra a vacina, né? E que não é nem uma pessoa da área, né? Como é o atual ministro, o equivalente do ministro da Saúde nos Estados Unidos, né? Ele nem é da área de saúde e ele fala contra a vacina, né? Então tem que são coisas que salvam vidas, salvaram vidas na Covid e salvaram vidas desde que começou com a tuberculose, né? Com a vacina. Mas, enfim, voltando na questão eu acho que tem uma coisa importante que tem um papel que é de dentro dos Estados Unidos, né? Porque os Estados Unidos teve uma eleição polarizada e por conta do sistema eleitoral deles, o Trump teve a maioria dos colégios eleitorais, né? Mas essa comunidade científica e de pessoas que têm conhecimento técnico e que cabe a eles agora reverter a opinião pública dentro dos Estados Unidos, né? Sabe que isso não é uma coisa que o que é um brasileiro falando ou quem falando que vai resolver. Isso eles vão e isso parte também, eles têm que resolver internamente isso. E eu tenho visto com enorme frequência as manifestações dos cientistas. Aí o Trump vai jogar, né? Como o bolsonarista jogava, isso é petista, esse povo é petista. E, na verdade, as questões baseadas em evidência científica têm uma responsabilidade também das pessoas, dos profissionais de saúde, dos pesquisadores, em transformar as mensagens em formas de falar que as pessoas entendam. Né? Porque acho que meus colegas, eu sou médico de formação, muitas vezes eu consigo entender, mas o leigo não consegue entender. E aí ele vê na mídia social alguma coisinha mais fácil e que parece muito crível e vai embora, né? Acredita no quê? Então, cabe ao profissional de saúde, cabe aos profissionais nos Estados Unidos, né, aos pesquisadores, também tornar a sua mensagem mais fácil de ser compreendida pela população em geral, né, para ver se consegue navegar essa questão internamente. Né? A proteção são duas coisas, então. Eu acho que esse movimento tem que garantir a proteção dos órgãos institucionais nos Estados Unidos, que são referência global, porque eles são importantes, né? A proteção do recurso, mesmo que bilateral, como o PEPFAR, porque isso tudo essas alterações não é só o Trump que determina, né? Elas vão ter que ser aprovadas no Congresso, né? O PEPFAR, esse programa do HIV, ele foi criado pelo Bush, que era republicano, e foi mantido todos os anos por conta de ser uma coisa de dois partidos nos Estados Unidos, né? Foi entendido como era de interesse. Saber se com a maioria no Congresso, essa maioria inclusive republicana, vai ter o bom senso ou vai embarcar em simplesmente referendar, né, todas as decisões. A gente fica pensando, né, se as pessoas falta de informação, não é falta de informação, né? Não é, né? Quando você chega no Senado americano, no Congresso americano, quem está lá não é por falta é por acreditar em coisas, Então, eu lembro que a Hillary Clinton chamou quem estava votando no Trump na época de ignorantes, né? Não são ignorantes, né?
Não são. As pessoas não são ignorantes, elas fazem opções, elas leem, elas são informadas e elas tomam posição baseadas na informação. Então, eu quero crer que existe gente de bom senso dentro do Congresso americano, seja republicano, seja democrata, e que possa segurar a onda mais pesada das coisas que vão afetar a saúde dos americanos e a saúde global, né? Mas eu queria dizer uma outra coisa, porque tem algumas questões. Ontem me perguntaram sobre o tratado para pandemias, né? Vocês sabem que está em negociação agora no âmbito do que a gente chama de Assembleia Mundial de Saúde. A Assembleia Mundial de Saúde é a organização máxima da Organização Mundial de Saúde, né? Onde reúne todos os ministros, vice-ministros de todos os países membros da OMS, se reúnem em Genebra no final de maio e aprovam resoluções que são importantes para o mundo. E está em negociação faz alguns anos o que a gente chama de um tratado de pandemia. Né? A previsão é que ele se concluísse em maio, né? Segundo as informações. E aí o Trump já falou que vai sair do tratado, né? Eu estava dando risada, porque deve facilitar alguma parte das negociações, deve facilitar os americanos saírem, os norte-americanos saírem, porque eles... Aí eu estou falando isso porque tem posições do governo americano que independem se são democratas ou republicanos, tá certo? Então, eu acho que ninguém pode se iludir também, porque interesse primeiro os americanos, os norte-americanos, isso perpassa qualquer governo, não é do Trump. O Trump só é mais explícito nisso, né? E o tratado de pandemias, a importância dele é porque é como um tratado, uma convenção, que nem a Convenção do Tabaco, tenho usado como exemplo, né? A Convenção do Tabaco estabeleceu por que tem essas coisas escritas na carteira de cigarro, né? Por que tem todos esses avisos que causa câncer? Por que não pode fazer propaganda na televisão? Porque o Brasil é signatário de uma convenção do tabaco. Então, esses acordos internacionais, o Acordo de Paris, né? Os acordos internacionais, alguns deles são, que a gente diz, são vinculantes, os países têm que seguir, sabe? E com relação à pandemias, epidemias, emergências de saúde pública de interesse internacional, ou todo mundo segue ou dá problema, né? E eu uso o exemplo de que os Estados Unidos, por exemplo, não aderiu à Convenção do Tabaco, mas tomou todas as medidas da Convenção do Tabaco, tomou cedo, sabe? Então, eles fizeram todas as coisas, mas não aderiram. Então, tem ainda um tempo para a gente avaliar qual o impacto que vai ser dos Estados Unidos não aderir ao Tratado de Pandemias. Mas eu quero ressaltar aqui que, por exemplo, os pontos que esse tratado continua tendo problemas na negociação, que, por exemplo, é acesso equitativo, compartilhamento de benefícios, quer dizer, se você disponibiliza um vírus ou um sequenciamento de vírus, isso tem que ser compartilhado, tem que ter um retorno, né? Sabe, você tem que ter acesso aos bens que saem disso, né? Se sair uma vacina, todos os países têm que ter acesso. Nisso, os Estados Unidos estava criando encrenca na negociação. Não só os Estados Unidos, mas estava criando encrenca. Então, eles saem, melhora, talvez, a negociação. Sim, os Estados Unidos trabalham pelos próprios interesses desde sempre. Mariângela, um outro tema também que foi alvo de ataque, a gente já imaginava também, as políticas de gênero, né? Trump diz que agora no país só vão ser, né, pelas políticas aceitos o gênero masculino e feminino. Eu queria que você falasse um pouco, Mariângela, do âmbito da saúde mesmo, né? Como que a OMS enxerga essa redução, esse reducionismo das políticas de gênero, porque isso também a gente está dizendo de um desenvolvimento, de um olhar integral para o ser humano, né? Então, como é que ficariam as políticas de saúde mental, por exemplo, para a população LGBT? E você falou há pouco até de questões de educação sexual. Como é que isso fica para as crianças, para os adolescentes e para a comunidade LGBT? E como que a OMS
tem orientado nesse sentido, né, que os atendimentos de saúde público aconteçam também dialogando com a identidade das pessoas. Quais riscos você vê com isso? Veja, eu não posso falar mais pela OMS, que eu não estou mais na OMS, né? O que até me dá mais liberdade de falar as coisas, né? É, que é bom, né? Mas veja, essa que eu estou chamando de pauta dos costumes, né? Eu já ouvi agora nessa questão de uma crítica ao PEPFAR, que é o programa do HIV, nos bilateral dos Estados Unidos, que eles entraram com um processo para que o governo de Moçambique restitua recursos para o PEPFAR por conta de 4 enfermeiras que estavam sendo pagas pelo PEPFAR e que estavam realizando aborto, que é legal em Moçambique, tá certo? Então, é um momento difícil, porque no caso, não é só o financiamento para a OMS, relacionado ao que a gente fala direitos de saúde sexual e direitos reprodutivos, né? Mas também tem afetado o fundo de população, né? A vez passada que ele veio, ele cortou todo o dinheiro, ele cortou o fundo de população, depende muito de recurso americano. Então, tem um risco real para a população dentro dos Estados Unidos, na medida que ele coloca masculino e feminino, isso é um problema que eles têm que resolver dentro dos Estados Unidos. Não é. Nós não queremos que os americanos venham aqui e digam para a gente o que a gente tem que fazer. Tem coisa que eles têm que resolver lá dentro. Eles têm uma comunidade bastante organizada, inclusive dentro do Partido Republicano tem. Eu até me surpreendi quando eu primeiro me dei conta que existiam gays republicanos, mas é uma comunidade grande. Eles vão ter que resolver internamente, né? Questão de pessoas trans no exército e tudo mais, né? Que está atacando em todos os lados, né? Mas eu diria que no cenário internacional isso está se juntando a uma onda conservadora maior, né? Em 2022, acho que foi o último ano que eu estive na Assembleia Mundial de Saúde, foi negociada a nova estratégia do HIV, né? E eu vi um movimento muito mais organizado dos países conservadores, né? Igual a países muçulmanos, né? Uma organização assim, o Egito estava falando em nome de 50 e tantos países, tá certo? E tomando posições contrárias à identidade de gênero, né? Não tanto as questões relativas à saúde reprodutiva, mas muito mais essa questão do homem, mulher, é isso, aquilo e tal. É política, todas essas. Então, essa questão do Trump e esse movimento mais ultra-reacionário conservador americano na pauta dos costumes vai afetar o mundo, né? Porque está se juntando a um outro movimento que já estava presente em alguns países, né? Você vê, eu brinco até que muitos dos países africanos herdaram o pior do colonialismo inglês, né? Porque você sabe que, por exemplo, a homossexualidade era ilegal no Reino Unido até a década de 60, eu acho, né? E muitos deles é ilegal até hoje, né? Em muitos das ex-colônias. Então, pegaram o que era de pior, né? Então, acho que esse movimento conservador americano está se juntando a um movimento mais conservador mundial, né? Aí preocupa, né? A pauta dos direitos, né? Dos direitos sexuais, direitos reprodutivos, a mim me preocupa muito. Doutora, eu queria, aproveitando esse gancho de que agora, fora da OMS, a senhora tem mais liberdade de avaliação, e esse acordo vai ser firmado, esse acordo entre os países vai ser firmado no momento em que a gente vai completar oficialmente 2 anos desde o fim decretado pela OMS da pandemia de Covid-19. Passado esse tempo, né, e eu me lembro que em entrevistas no início da pandemia, a senhora me disse que esse é um vírus com o qual a gente conviveria durante muito tempo. E é fato que o mundo agora parece estar mais atento a ameaças de novas pandemias. Eu gostaria de uma avaliação da senhora 2 anos depois do saldo, né, uma avaliação da resposta global a esse fenômeno. E gostaria de saber também, no caso de enfrentarmos, durante esse novo mandato do Trump, uma nova pandemia,
o quão a gente deve estar alerta para a realidade de uma OMS com menos financiamento, de uma OMS enfraquecida. Como seria enfrentar uma pandemia global novamente com a falta desse financiador tão importante? Essa é uma boa pergunta, né? Até porque eu esqueci de falar, Thaís, que o dinheiro americano também é usado, o governo americano também é usado para financiar as ações que a OMS responde em emergências, né? Que a gente está cheio de emergência que afeta a saúde pública, mas emergências de guerras, deslocamento de pessoas, tudo mais, né? Então, acho que 2 anos passaram, são 5 anos, na verdade, desde que foi declarada emergência, né? Emergência pública de interesse internacional. Né? 2 anos que encerrou como problema, assim, porque quando a gente conversou da outra vez, a gente estava falando de um vírus totalmente novo que ninguém tinha imunidade, né? E agora você vê, a gente acompanha aqui, hoje eu dirijo aqui em São Paulo o Instituto Todos pela Saúde, que é uma iniciativa foi uma iniciativa do Banco Itaú e que está trabalhando com o governo para ajudar o governo a enfrentar, se estruturar melhor para enfrentar surtos, epidemias e uma possível pandemia, que talvez aconteça nesse período, né, do Trump, né? Porque a gente vê agora o H5N1, que é a gripe aviária, né? Os Estados Unidos é um foco agora, né? Morreu o primeiro paciente. E é um perigo, eu não diria que é imediato, mas é um perigo constante de que esse vírus possa mutar para, como fez o coronavírus 2, ou Covid-2, ele mudou e passou a fazer transmissão de pessoa para pessoa, né? Porque quando você tem um vetor, que nem a dengue, né? A dengue você precisa ser picado por, né? Mas a transmissão de pessoa para pessoa, como é o sarampo, como tem várias outras doenças infecciosas, ela tem um potencial enorme de causar dano, né? Então, a não existência, a não participação dos Estados Unidos eu acho difícil que eles fiquem fora, sabe? Porque na hora Uma emergência você precisa comparecer. vai precisar, né? E aí as instituições nacionais são importantes. Aí eu volto a falar de novo, né? Por exemplo, o CDC nos Estados Unidos, com todos os problemas que tem, que teve muitos problemas durante a gestão passada do Trump, teve muita interferência política na gestão do Trump na avaliação técnica, nas recomendações do CDC, tentativas de interferência política. E no Brasil a gente vê a mesma coisa, né? Em que o Ministério da Saúde negacionista e tudo mais. Então nós precisamos fortalecer, independente do Trump, nós precisamos fortalecer as instituições nacionais, né? Por isso que a gente volto a falar, que eu e muitos experts acreditamos firmemente que o Brasil tem que ter uma estrutura que garanta continuidade durante intergestão, né? Quando muda de um governo para outro, que ela não seja, quem tenha uma política de Estado que garanta que não venha um governo reacionário, um governo ultraconservador e anti-ciência e que possa colocar a população do Brasil em risco, como fez, né? E a gente está citando como uma instituição semelhante a um centro de controle de doenças, né? Enfim, essa questão, eu acho que na hora que vier uma pandemia, e pode ser originário, mas se a gente, em vez de ter uma gripe espanhola, a gente tem uma gripe americana, norte-americana. Extrema-direita, emergência climática e uma segunda pandemia. Juntando para fazer o que se chama em inglês a tempestade perfeita, né? E aí, algum de vocês mencionou a COP30 em Belém, tudo, né? Então, essas coisas estão aí, né? Elas estão postas e só não vê quem não quer, né? Não é que a gente tem uma conjunção de mudanças climáticas que existem intervenções que poderiam ajudar a desacelerar o processo, e é uma conjunção disso com a saúde, não tem como. Até um conceito que tem se trabalhado mais em saúde pública hoje é o conceito de uma só saúde, né? Que a saúde humana, a saúde animal e ambiental, elas são interrelacionadas, e a gente viu isso na Covid, né? A gente viu isso com ebola, a gente viu isso com outros, né? Então, está posto aí. O mundo ficou mais perigoso com a entrada do Trump no poder, mas a gente ainda tem fôlego para
para cada país fazer o seu trabalho, para as Nações Unidas fazer o seu trabalho, para a OMS continuar fazendo o seu trabalho. Maria Ângela, aproveitando esse gancho também, você estava falando de como os países têm que estar fortalecidos, né, dentro das suas políticas, para que não fiquem, né, à margem desses governos ultraliberais. E a gente tem em 2026, Brasil aí, né, uma nova eleição presidencial. Eu queria que você fizesse uma análise de como que você vê o Brasil diante disso. As políticas nacionais de saúde pública do Brasil, você acha que elas estão hoje consolidadas, fortalecidas, Ministério da Saúde, todos o seu, né, o seu gerenciamento, ou você acha que, por exemplo, também ficaríamos à mercê de uma possível volta de um governo autoritário, negacionista, isso também estaria em risco? Acho que isso está bem no nosso horizonte, né? A volta de um governo negacionista está no nosso horizonte. Não dá para fechar os olhos e pensar que vai ser fácil a reeleição o ano que vem, né? Agora, com relação ao Ministério da Saúde, o que aconteceu foi um desmonte gigantesco, né? Nas estruturas do Brasil, perder cobertura vacinal, pense uma coisa dessa, coisa que não dava para pensar. Eu acho que o Ministério da Saúde está tocando uma reestruturação do sistema da forma certa, né? Que eu acho, isso é um projeto que a gente vem trabalhando há algum tempo já, né, com o Ministério, é que a preparação para uma resposta rápida, que a gente chama uma resposta oportuna, para uma emergência de saúde pública, né? Digamos que venha uma epidemia global, né, uma pandemia, né, que venha uma emergência de saúde pública de interesse internacional que afete grandemente o país, eu acho que a gente está sem as bases ainda. Sabe, por isso que a gente vem buscando esse diálogo para a constituição de uma estrutura que garanta agilidade, flexibilidade, que seja baseada em evidência, que garanta um corpo técnico que dê conta numa hora dessas, né? Então, essa base que você diz não é só orçamentária hoje, não falta só recurso. Você está falando também de um corpo técnico, que a gente ainda não recuperou. Não recuperou, e eu acho que uma estrutura governamental, isso é opinião pessoal, mas tem vários profissionais de saúde pública que têm esse entendimento também, que uma estrutura com as amarras que tem uma estrutura como o Ministério da Saúde é extremamente difícil que dê conta, né? Pode ter boa vontade para isso, né? Porque você precisa ter alguma institucionalidade que garanta agilidade na contratação, que garanta salários dignos, que garanta alguma estabilidade. Não estou falando, porque, por exemplo, boa parte das pessoas que trabalham no Ministério da Saúde hoje tem contratos precários, tá certo? Isso não é um problema dessa gestão. Eu fui diretora de HIV e AIDS do Ministério de Hepatites Virais até 2010 e esse problema já existia, né? Então, isso é um problema crônico dos ministérios em Brasília. Então, o que a gente precisa para ter uma resposta oportuna, o Brasil tem capacidade. O Sistema Único de Saúde, se não fosse o Sistema Único de Saúde, no Brasil a catástrofe teria sido maior com a Covid-19, né? Já foi grave o suficiente, né? Porque o governo federal não ajudou, né? 700 mil pessoas, tem acho que 34 cidades no Brasil com mais de 500 mil habitantes. Né? Nós perdemos mais do que uma cidade de grande porte no Brasil, né? Então é um número absurdo. Mas o que teria sido se não existisse um sistema que garantiu a vacina, que garantiu isso? Mas eu acho que você pensar que as coisas foram atropeladas nessa pandemia, né? No Brasil, elas aconteceram atropeladamente. Não pode, né? A gente tem que estar mais preparado para isso, né? E acho que isso é uma lição de casa de todos os países agora. Porque, Thaís, Ana, a memória da gente é curta, a memória política é curta, né? E graças a Deus, eu brincava, quando ainda era médico, dizia que a fisiologia normal do cérebro é o esquecimento, porque senão a gente não conseguia viver, né? Morre alguém da família, você não conseguiria viver. A gente vai esquecendo algumas coisas. E a memória política ainda é mais curta, né? Então, o sufoco que nós passamos na pandemia, todos nós vivemos, né? Onde quer que a gente estivesse, todo mundo foi afetado, ele está caindo no esquecimento da memória política e até da memória coletiva, porque agora tem outros problemas, está tocando outros problemas. A gente tem que ter, a gente tem um compromisso, tem que ter isso, ético de
chegou um próximo problema, a gente está em melhores condições para responder, para diminuir. Queria lembrar, por justeza aí aos nossos espectadores, dessa pressão política que o Ministério da Saúde tem vivido mesmo, né, sobre a gestão da Anísia. Esse é um ministério que, desde o início do governo, tem sido muito visado pelo Centrão, embora o presidente Lula não dê sinais de que vai substituí-la, que vai entregar a chefia do Ministério da Saúde para um indicado desse grupo político, o Ministério tem sido alvo de ataques políticos sistemáticos e tem questões que estão realmente em xeque, né? Que é, por exemplo, a epidemia de dengue, que são questões logísticas aí que provocaram bastante controvérsia na imprensa. Então, eu só vou aproveitar esse momentinho, né? A gente comentou disso de maneiras mais gerais, mas falando especificamente desses problemas que começam a aparecer na gestão da saúde de agora, assim, até que ponto esses reclames em relação à gestão atual do Ministério da Saúde tem a ver com esse apetite político que a gente sabe que existe? Até que ponto eles têm a ver com esses problemas vindos da gestão bolsonarista? Até que ponto tem coisas que de fato precisam melhorar? Enfim, onde localizar, onde colocar a bola no chão e localizar essas questões? Não, eu acho que é uma análise super boa a sua, Thaís. Veja, eu acho que tem uma pressão política da ala mais conservadora. O Ministério da Saúde sempre foi muito cobiçado, né? Porque tem um orçamento muito vultoso, né? Eu acho que o governo tem questões que não pode mais culpar a gestão bolsonarista. Passaram mais de 2 anos, já está, mas tem questões profundas no Ministério da Saúde que foram desarticuladas por muitos anos, né? E eu acho que e acho que o presidente Lula já apontou isso, que dos problemas principais do Ministério da Saúde é não se está comunicando bem. Por exemplo, a recuperação da cobertura vacinal é um enorme ganho. Não é? Agora, e é um enorme esforço do Ministério da Saúde para isso. Agora, isso é obrigação do Ministério. Tá certo? É isso, para isso que existe, senão não precisava do Ministério da Saúde. Então, acho que a forma da comunicação eu acho que o Ministério não está, o Brasil, não é só o Ministério, né? Porque isso daí é uma responsabilidade coletiva, não está preparado o suficiente para responder oportunamente a uma nova pandemia, e eu acho que o Ministério da Saúde não está comunicando de forma adequada, mas o sistema de saúde no Brasil é forte e vai... E aqui dedicar um apoio, obviamente, né, à gestão atual da saúde, né, e reiterar que a gente continua trabalhando junto para recuperar aquilo que perdeu e para assegurar que a gente possa, no nosso caso, que estamos trabalhando na questão de epidemias e pandemias, assegurar que quando chegar algum problema de ordem mais séria, como foi esse que a gente viveu, que a gente tenha capacidade, que o SUS esteja preparado para responder de forma, em tempo oportuno, né? Muito obrigada pela oportunidade. Não, é um prazer sempre conversar com a senhora, doutora Maria Ângela. Queria dizer que as portas de carta estão sempre abertas, passar a bola para a Ana também se despedir, e agradecer a todo mundo que nos acompanhou aqui virtualmente. Também quero agradecer, Maria Ângela, esse momento prazeroso aqui de debate, de esclarecimento. Acho importante a gente refletir, né, sobre essas questões de saúde global, não só dentro do país, que a gente acabou, né, a gente começou lá no Trump, e óbvio que isso reverbera no Brasil, e a gente termina falando do nosso cenário brasileiro também. Queria te agradecer muito a oportunidade também de refletirmos juntas aqui sobre essas questões. Obrigada a vocês.